Por que que muitas vezes a gente tem a sensação de que a nossa vida não anda? Como se tivesse uma trava, sabe? Como se algo tivesse nos impedindo de avançar. Eu parei para pensar um pouco sobre isso, eu estava estudando um pouco sobre essa questão de propósito, né? Que faz parte do meu estudo diário, sobre autoconhecimento, e eu parei para perceber que existem pelo menos 4 estágios dos quais a gente vai passar durante a nossa vida e que você pode estar preso em um deles agora, e o estágio que você está preso no momento, ele acaba definindo algumas coisas. Então, os objetivos que você persegue, os sonhos que você tem, até mesmo as lutas que você trava, né, que você não consegue superar, não consegue avançar. E no final desse vídeo, eu quero pelo menos fazer com que você entenda em qual estágio você está, em qual desses estágios você está agora. E mais do que isso, eu quero te mostrar como você pode, né, se libertar dele, como você pode finalmente sair desse estado de estagnação. O primeiro estágio é o estágio do imitador. Então, pensa aqui comigo, deixa eu contextualizar. A, a questão é o seguinte: quando a gente nasce sem saber muitas coisas, né? Eu não posso dizer que a gente nasce sem saber nada, porque seria muito errado da minha parte, porque a gente nasce, graças a Deus, sabendo respirar, enfim, chorar, mas a gente não sabe outras coisas, como por exemplo, andar, falar. A gente não se vira sozinho ainda. Então a gente aprende através da observação, copiando as outras pessoas. Então, primeiro, né, as habilidades básicas, como eu falei, andar, falar, segurar uma colher, enfim, a gente vai se desenvolvendo através ali da observação. Depois tem as habilidades sociais, né? Como que a gente faz para ser aceito num grupo, como que a gente faz para se encaixar, como a gente lida com o outro. Então, esse é o estágio do imitador. E ele é importante, é óbvio que é importante, porque ele nos ajuda a funcionar em sociedade, a ser parte de um todo. Só que tem um problema. E esse problema, ele começa quando a gente não consegue sair desse estágio. Quando a gente continua vivendo a vida dos outros. Então, os sonhos que esperam de nós, os objetivos que colocaram na nossa cabeça. Então, a gente sempre com esse peso de tentar agradar, sempre querendo a aprovação dos outros. Só que imagina você acordar, sei lá, com 50, 70 anos e perceber que você não viveu absolutamente nada do que você realmente queria, do que realmente foi escolha sua. Que você viveu uma vida que está totalmente desalinhada com quem você é. Que você só seguiu um roteiro que alguém escreveu, ou que algumas pessoas escreveram para você. Esse é o perigo do estágio um, esse estágio do imitador. E qual é a forma de sair dele? É você ter muita coragem, porque você precisa de muita coragem para você assumir de uma vez por todas as responsabilidades pelas suas escolhas. É entender que se você não decidir as coisas da sua vida, alguém vai decidir por você. Não existe outra opção. Ou você decide ou decidem por você. E viver para agradar o mundo inteiro não só é impossível, como também é autodestrutivo. Não existe isso. Você não vai conseguir agradar todo mundo. Então, quando você cria coragem de viver nos seus próprios termos, aí sim você se liberta do estágio um e você começa a caminhar para o próximo estágio, né? Que é o estágio 2. No estágio 2, as coisas vão ficando um pouco mais interessantes. Por quê? Você começa a sair dessas amarras do estágio um e você começa a se permitir experimentar. Então, é a fase das descobertas, a fase das tentativas, dos caminhos diferentes. É quando você busca entender quem você realmente é, quais são os seus limites, quais valores realmente importam para você. Quais são os seus dons, quais são os seus talentos? Eu sempre falo disso aqui no canal. E você só consegue descobrir se você for testando, se você for experimentando.
Essa fase, ela tem muito de liberdade, só que também pode haver muita confusão. Porque se você se perder em muitos caminhos, você acaba andando em círculos. Você está sempre ali se descobrindo, digamos assim, mas você nunca chega a lugar nenhum. Então você está sempre se descobrindo e você nunca descobre de fato. E é nessa parte que entra o perigo. Porque se você ficar preso nesse estágio 2, pode virar uma espécie de síndrome de Peter Pan. Você já ouviu falar? Se você não ouviu falar sobre essa síndrome, dá uma pesquisada no Google que você vai entender o que eu tô falando. Então a pessoa está sempre explorando, a pessoa está sempre testando, mas ela nunca consegue se comprometer de fato com absolutamente nada, ela não consegue assumir essa responsabilidade. E aí, o que liberta a pessoa dessa fase? É você ter clareza, clareza de quem você é, clareza dos seus valores, é entender o que é realmente importante para você. Entender também que a vida é curta e que não dá para abraçar o mundo inteiro, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Você tem que começar a fazer escolhas inteligentes. Você precisa escolher as coisas que valem a pena, né, agarrar, e as coisas que você tem que deixar de lado, que você tem que abrir mão. E quando começa essas escolhas, você começa a caminhar em direção ao estágio 3. O estágio 3 é o estágio da consolidação. Aqui você já sabe o que é importante, você já tem uma noção maior de quem você é, e você começa a direcionar o teu foco, a tua energia, somente para aquilo que realmente faz sentido, para aquilo que está dizendo que tem a ver com você, que está alinhado com aquilo que você descobriu no estágio 2. Aqui é o estágio da poda mesmo. Você vai cortar os excessos, você vai se afastar de pessoas que só drenam a tua energia, as tuas forças. Você começa a deixar de lado as distrações, as coisas que estão desalinhadas com o teu propósito, e isso é no geral. Eu falo ambiente, falo muito sobre a influência de ambiente, e aqui também entra isso, e não é só ambiente físico, tá? Isso inclui pessoas também. E para avançar, muitas vezes vai ser necessário você cortar alguns relacionamentos, sabe? E eu não tô dizendo para brigar com a pessoa e nunca mais falar, não é isso, mas você automaticamente, para avançar, você acaba se afastando de algumas pessoas e algumas pessoas naturalmente se afastam de você. Porque são fases diferentes, sabe? Você começa a ficar desalinhado com aquela amizade. Porque você tá buscando uma coisa, a pessoa tá buscando outra. Você tá vivendo uma fase da tua vida, ela tá vivendo outra fase. E muitas vezes, de forma natural, vocês acabam se afastando. Mas é importante que isso aconteça, faz parte. E aí, nesse estágio 3, você começa a focar na tua missão, você começa a focar, como eu disse, nos relacionamentos mais profundos. Você começa a focar no propósito do teu trabalho, as coisas que te movem de verdade. E é aqui que você começa a criar, a deixar uma marca verdadeira. Você começa a viver com mais intencionalidade, com mais propósito, mais direcionado. Só que também existe um perigo nesse estágio. E qual é? É a tentação de você nunca se sentir satisfeito com nada. De você sempre querer mais, sempre buscar o próximo objetivo, sem nunca aproveitar o presente de fato. E se você não percebe isso, você corre o grande risco de envelhecer preso nessa busca constante de futuro, 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 né? Sempre olhando para o futuro e nunca vivendo o agora. Nunca sendo grato pelo que você já tem, nunca vivendo mesmo, sabe? E é justamente aqui que o próximo estágio começa a fazer sentido. O próximo, ele fala da noção da vida, como é que eu posso dizer? A gente vai chamar esse estágio 4 de mortal. Depois de uma vida inteira construindo, conquistando, acumulando experiências, chega um ponto em que o corpo ele desacelera, a energia muda e aí surge uma pergunta. E talvez você esteja nessa fase agora, né? O que realmente ficou de tudo isso que eu vivi? E
E aqui não é mais sobre conquistar, mas é sobre dar um novo significado. Eu não vou dizer desapegar, mas pode ser. Então é mais sobre conquistar, não é mais sobre conquistar, mas é sobre desapegar. Como assim? Alguns nessa fase, eles vão resistir. Eles vão tentar segurar o poder, o controle e vão continuar correndo como se fossem viver para sempre. Outros vão ser mais pessimistas, outros vão desistir cedo demais e aí vão viver com aquele sentimento de tédio, de vazio, porque a vida não dura para sempre, então deixa assim mesmo, eu vou morrer mesmo, e aí desistem. Mas existe um caminho melhor, né? Um equilíbrio entre essas duas coisas, que é você perceber que esse estágio, ele não é o fim, mas é a chance de você transformar a sua influência em algo permanente. É aqui que você deixa um pouco de ser o herói da história e você passa a ser o mentor, você passa a ser a referência. Não é mais sobre o que eu ainda posso conquistar, mas sobre o que eu posso transmitir, o que eu posso deixar para os outros. E aí entra o legado. Porque no fim das contas, o propósito, ele nunca é só sobre nós, né? Eu falo isso, não é egoísta. É sobre o impacto que a nossa vida tem na vida de outras pessoas. Então, para pensar, né? Assim como os outros vídeos aqui do canal, tenha esse vídeo como um convite para você dar uma pausa e você refletir em qual fase, qual estágio da tua vida você está preso hoje. E não necessariamente é ruim, só passa a ser ruim se você não conseguir avançar para o próximo, se você ficar preso nele e não conseguir avançar. Identificar isso vai ser o primeiro passo, digamos assim, para você sair da estagnação e você conseguir continuar a jornada. E um ponto muito importante a troca de estágio pode envolver dor, pode envolver incômodo, não é um mar de rosas. A vida não é um mar de rosas, não é série de Netflix, não é conto de fadas, melhor dizendo. Ela exige muita coragem. E ela traz muita clareza, ela traz crescimento e significado. Então, o desconforto, esse sair da zona de conforto é muito válido. Então, assim, fazendo o resumo do resumo, tá? O estágio 1, o imitador, ele é importante, mas até certo ponto. Depois ele começa a te prender, ele te coloca amarras. Você só quer viver a vida que os outros dizem que é boa, independentemente se está alinhado com quem você é ou não. Então, assim, primeiro que quem está no imitador normalmente nem sabe quem é de verdade, né? Tem essa questão ainda de dúvida sobre a própria identidade. Então, olha como é importante avançar para o próximo estágio. Se você ficar preso no imitador, você nunca vai descobrir quem você é. Você nunca vai saber o que é inegociável para você ou não. Então, se você está nesse estágio de imitador, queira cortar essas amarras e queira seguir para o próximo estágio, que é o estágio da exploração, o estágio do explorador. É importante explorar, eu já falei, o propósito ele nunca vai se clarear para você, ele nunca vai ficar claro para você se você ficar estagnado, se você não avançar, se você não explorar ali a trilha que está diante de você. Nessa fase de exploração é importante você testar, é importante você entender o que tem valor para você, no que você é bom, e você só descobre no que você é bom fazendo. Então é importante explorar, mas não fica preso nessa exploração sem um direcionamento. Então, por exemplo, você está em meio a uma floresta muito densa, tem várias trilhas. Você começa a explorar uma trilha, você explora, e quando está perto de chegar no teu alvo, você troca de trilha. Explora, chega perto, você troca. E aí você fica pulando de galho em galho e no fim você não chega a lugar nenhum. Então a exploração é uma linha muito tênue, né, entre essa liberdade e esse andar em círculos. Então muito cuidado.
É importante explorar? Claro que é importante explorar, mas você precisa ter um direcionamento, você precisa ter uma direção, e por isso é importante o estágio 3, que é o estágio dessa consolidação, de você ter clareza da sua identidade, de você saber quem você é de verdade, de você entender aquilo que está alinhado com quem você é, com quem você quer se tornar, né? E tirar os excessos é podar mesmo ambientes, pessoas, comportamentos, hábitos que não mais estão alinhados com a tua identidade. E o quarto estágio, como eu disse, é muito bom, porque quando você entende o teu propósito, você não quer guardar para você, até porque, como eu sempre falo, o propósito não é egoísta. Então, o propósito é sobre você fazer a diferença na vida das pessoas, é você tornar o mundo um pouco melhor. Então, é importante que o nosso propósito não pare enquanto somente fique resumido na nossa vida aqui na Terra, mas quando a gente morrer, que ele possa dar continuidade através das pessoas que a gente cuidou, das pessoas que a gente transformou vidas, da nossa família, do nosso trabalho. Não precisa morrer com a gente, ele pode dar continuidade. Então, essa fase também é muito importante. Bom, existem só 4 estágios da vida? Talvez didaticamente pode-se dizer que sim ou não, não sei. Conforme eu for explorando esse mundo, né, esse conhecimento sobre a jornada da vida, como viver uma vida com mais propósito, com mais intencionalidade, eu vou vir compartilhar isso com você. E eu aproveito esse finalzinho aqui do vídeo para dizer que, claro, se você ficou comigo até aqui, eu mexi no volume do microfone, espero que não fique ruim. Mas eu quero trazer vídeos aqui de mais reflexões mesmo, nessa pegada de mais conversa, de te despertar mesmo para. Porque eu tenho estudado também, tudo que eu venho aprendendo, absorvendo, eu quero compartilhar com você, que a gente. Porque, querendo ou não, o canal era a propósito, além de te ajudar, é um registro da minha jornada, né? De conhecimento, de evolução, de crescimento. Então, é bom que tenha essa pegada mais íntima mesmo, de troca, de conversa. Então, pode ser que daqui para frente os vídeos venham com uma pegada um pouco mais diferente, um pouco mais íntima, mais de papo mesmo. E eu espero que faça sentido. Bom, eu vou deixar aqui, como eu sempre faço, a playlist Despertar, para você não parar nesse vídeo, para você dar continuidade a essa jornada, para que você realmente viva e entenda o quão é importante viver com presença, viver com propósito, sair desse modo automático. Se você ficou comigo até aqui todo esse tempo, muito obrigada do fundo do meu coração por ter ficado aqui me ouvindo. Não esqueça de se inscrever no canal, deixa o seu like no vídeo que ajuda muito. Se quiser comentar, fica à vontade. Muito obrigada. Um beijo no teu coração, Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Fica com Deus e tchau, tchau.